Bom, então retomando, vamos entrar agora para a parte final, e que eu quero trazer algumas questões relacionadas o que tudo isso ligado à saúde mental, que esteve dentro do guarda-chuva do direito à saúde, como isso se relaciona com a política de drogas, que é onde a porca torce o rabo, né? Porque se já era difícil a gente falar sobre o atendimento de pessoas com transtorno mental e o atraso da reforma psiquiátrica em relação à reforma sanitária, ele é um indício forte dessa dificuldade de falar sobre a questão de como fazer esse atendimento das pessoas com transtorno mental, a coisa fica ainda mais difícil agora quando a gente bota o conteúdo do uso de drogas no meio. Então, assim, para começar a falar sobre drogas, primeiro, uma coisa que eu acho que é fundamental a gente fazer, e eu imagino que quando o professor que foi dar aula de Direito Penal e fala sobre o aspecto criminal da lei de drogas, ele não vai provavelmente ter tempo para entrar nesse aspecto, mas que a gente começar a se perguntar, primeiro, o que é droga, né? O que é droga? Então, você vê aí nas políticas falando álcool e outras drogas, como se álcool não fosse droga, né? Eu fiz uma brincadeira com vocês que eu ia usar drogas no intervalo e alguns avisados poderiam falar, ai, mas será que ele vai cheirar uma carreira de cocaína aqui? Será que ele vai puxar um baseado, fumar maconha na frente de todo mundo? Não, eu fumo cigarro, sou fumante. E cigarro é droga, certo? Drogas, ele é um guarda-chuva, é um nome para se referir a um conjunto de substâncias que são extremamente diversos entre si, que guardam diferenças, muitas vezes proporcionam efeitos opostos entre si. Então tem drogas que têm um efeito calmante, relaxante, tem drogas que têm efeito estimulante. Tem muita coisa que a gente nem sabe o que é droga e que tem gente tomando aqui na sala agora, que é o café, por exemplo. Tem alguém tomando café aí? Se tem alguém tomando café, está usando droga. Porque café é uma droga. Drogas, e aí a gente tem que tomar cuidado com os termos, né? O meio jurídico tradicionalmente utiliza o nome entorpecentes. E o nome entorpecente, ele é um nome que vem da farmacologia e que ele se refere a um determinado tipo de efeito de alguns tipos de drogas. Então, quando se fala entorpecentes, na verdade, é um nome completamente anacrônico, não se usa mais. Na verdade, tem muita gente que usa, mas gente que não tem muita noção do que está falando. O nome utilizado hoje dentro da literatura especializada é substâncias psicoativas. Ou seja, são substâncias que causam efeitos no cérebro, ou seja, substâncias que proporcionam efeitos neurológicos, que ativam psiquicamente o sujeito. E isso é um nome que abarca melhor a diversidade entre essas substâncias todas. Então, o nome ele ajuda a definir as coisas. E aí, uma das questões mais importantes, e aí se a gente for pensar o livro que eu indiquei no começo, que está aqui no PDF para vocês, do História Geral das Drogas, a gente vai ver que desde que a humanidade é a humanidade se usa substâncias psicoativas. A maior parte dessas substâncias elas eram usadas tradicionalmente. A proibição é uma história que é muito curta, que tem perto de 100 anos. Né? E até hoje, muitas das drogas as pessoas sequer sabem que são drogas. Não apenas o café, o cigarro, o álcool, mas o próprio açúcar. O açúcar não deixa de ser uma droga. E a justificativa da criminalização eu acho que é algo importante também.
Porque a justificativa é a proteção da saúde pública, mas a proteção da saúde pública é o fundamento necessário para a criminalização de uma determinada conduta. Então, por exemplo, a gente podia criminalizar o Big Mac. Ou a gente poderia criminalizar o chocolate. Ou a Coca-Cola. Né? Que são substâncias com alto teor de açúcar, que estão relacionadas a sérios problemas de saúde, como diabetes, como obesidade. Né? Então, justifica a proteção da saúde pública, justifica a criminalização dessas condutas. Né? Então, começa por aí. Né? Então, da gente relativizar essa proteção da saúde pública através da criminalização, da gente entender o que são essas substâncias que são criminalizadas, por que a cocaína é criminalizada e não o clonazepam, e não o Rivotril. Né? Por que determinadas substâncias são criminalizadas? Por que a cocaína é criminalizada e não a cerveja, a cachaça? Não o cigarro, o tabaco? Né? Você tem aí a seleção de alguns tipos de substâncias para serem criminalizados e outras substâncias que a gente vê, inclusive, uma espécie de um incentivo. Então, se a gente for pensar, eu vi alguém, acho que foi você falando do TDA. O TDA é o chamado transtorno de déficit de atenção, que é uma espécie de um transtorno que a psiquiatria diz que é aquela pessoa que não consegue se concentrar. É o famoso bagunceiro do fundo da sala. Né? E que, dentro do nosso sistema de educação, foi colocado como uma espécie de um transtorno e que as crianças devem tomar um remédio chamado Ritalina. Né? Que eu já vi gente chamando de tia Rita. Porque a tia Rita é um remédio que vai fazer o sujeito se concentrar. É a droga da obediência. Muito concurseiro usa a Ritalina. Né? Muito médico, estudantes de medicina usam Ritalina, porque para aumentar cargas de estudo. E se a gente for pensar todas as drogas psiquiátricas, né? Dos calmantes, dos antidepressivos, são todas drogas que são legalizadas, em alguma medida, incentivadas pelo próprio Estado. Né? Então, é uma contradição absoluta a criminalização de determinadas substâncias. Mas, feita essa pequena introdução, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o seguinte. Quando a gente estuda a lei de drogas, a gente normalmente vai lá para o artigo 28, que é onde começa a parte da criminalização. A criminalização do porte e do consumo de drogas, depois os diversos tipos de condutas relacionadas ao tráfico de drogas, os procedimentos, o procedimento especial da lei de drogas, etc. e tal. Mas pouca gente dá atenção para o começo da lei, que é a parte onde fala da interface da política de drogas com a saúde, com a educação, com a assistência social. Então, a ideia é destacar pequenas partes. Então, por exemplo, no artigo 4º, logo no começo, a lei vai estabelecer o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política sobre Drogas. E ele traz lá como princípios do SISNAD, ou seja, das políticas de drogas, que respeitem os direitos fundamentais das pessoas. Parece uma coisa banal, mas é importante dizer. A adoção de uma abordagem multidisciplinar. Por que esses dois aspectos eu acho importante? Porque esses dois aspectos estão relacionados com coisa que eu falarei mais tarde, mas que diz respeito a essas contradições que nós vimos desde o começo, da criminalização e do acesso à saúde. Políticas de interação compulsória em massa estão respeitando direitos fundamentais de pessoas? Uma abordagem multidisciplinar está coerente com o simples laudo médico que a própria lei da reforma traz? O movimento da luta antimanicomial defendia que a avaliação sobre a necessidade de uma internação, que a lei chama de laudo médico, não deveria ser um laudo médico, deveria ser um laudo multidisciplinar. Que participasse da elaboração do laudo não apenas o médico psiquiatra,
mas um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional. Por quê? Você tem uma disputa do saber da medicina, do saber médico, que é também um poder, uma visão cotidiana, com outras profissões. Então, por que a fala do médico é a principal e a que deve prevalecer? A fala do médico, ela guarda uma espécie de proteção da cientificidade, né? Como se ela estivesse num locus em que ela trouxesse a certeza próxima da matemática. Então o médico diz que é isso, então é isso. Mas a gente já teve médicos, e a história da medicina mostra que tantas vezes os médicos fizeram afirmações absurdas e que para a época foram aceitas. O próprio racismo foi embasado por médicos. Então, a defesa da luta antimanicomial era que a abordagem não fosse simplesmente de um laudo médico, mas fosse um laudo psicossocial, multidisciplinar. E a própria lei de drogas está reconhecendo a necessidade de uma abordagem multidisciplinar. Ou seja, que não seja simplesmente a fala do médico ou a fala do juiz. O que mais? Um dispositivo da lei de drogas que prevê a redução de danos. Isso é muito importante para a gente, eu vou falar no final sobre redução de danos. Então ela prevê lá como atividades de prevenção do chamado uso indevido de drogas, entre os princípios o reconhecimento do não uso ou do retardamento do uso e da redução de riscos como resultados desejáveis. Está colocando aqui, não de forma expressa, mas de forma um pouco nas entrelinhas, a redução de danos como um dos princípios das atividades de prevenção. Um parênteses aqui, quando a gente fala de prevenção, os setores conservadores vão dizer, não, é a prevenção do uso. E não é a prevenção dos riscos de doenças e outros agravos. Então, quando a gente fala de prevenção, alguém sabe dizer o que é uma política de prevenção no Brasil? Alguém já ouviu falar do PROERD? O que é o PROERD? O PROERD é a polícia militar indo nas escolas falar sobre o uso de drogas. Na quarta série. O PROERD, inclusive o nome dele é assim, ó. Um policial. Da Polícia Militar. Chama Programa Educacional de Resistência às Drogas. Esse é o nosso programa de prevenção que nós temos. E veja, aqui eles estão tratando de uma prevenção do uso. Ou seja, vamos evitar que as pessoas usem drogas. Que não tem nada a ver com a prevenção no aspecto da saúde. O que é a prevenção do aspecto da saúde? Uma vez que as pessoas usem, vamos prevenir riscos e agravos à sua doença, à sua saúde. Tem muita relação com a redução de danos. Então, só mostrando para vocês que a redução de danos tem previsão dentro da própria lei de drogas. Mas, entre as atividades de atenção e reinserção de usuário de drogas, está lá previsto como uma das diretrizes o projeto terapêutico individualizado. O projeto terapêutico individualizado é o que, para você que trabalha na área da infância, seria o PIA, né? Que é o Plano Individual de Atendimento. Né? Então, o que é o projeto terapêutico individualizado? Vocês lembram quando eu falei sobre o laudo médico, a internação ser justificada, fundamentado, o laudo médico circunstanciado? O laudo médico circunstanciado, o médico tem que fundamentar a necessidade e a justificativa da internação num contexto de um plano terapêutico individualizado. Ou projeto terapêutico singular, também já ouvi esse outro nome, mas é a mesma coisa. O que é? Você, dentro da história de vida do sujeito, justificar a necessidade da internação e pensar no futuro, apontando ao futuro. Então, vamos internar esse rapaz por um estado de surto, um quadro grave clínico no momento, mas que isso vai envolver uma etapa de depois vincular ele a um CAPS próximo à casa da sua mãe,
que ele perdeu o contato faz tempo, mas que é importante ele retomar, é o familiar que ele teria mais chances de conseguir se estabilizar sua vida, né? Então, você estabelecer esse projeto terapêutico individualizado, que é, considerando essa história de vida, você apontar o futuro para o tratamento. Dentro da lei de drogas, recomendo a leitura dos artigos 1 ao 26, que são os artigos que vão falar do CISNAD. O que eu gostaria de destacar são esses aspectos que estão aqui na apresentação. Bom, dentro do edital do 7º concurso, eu vi menção a esse documento, que é a Política de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, que foi publicado em 2013. Eu destaquei aqui um pedacinho da introdução, em que esse documento, antes mesmo da aprovação da lei de drogas, posteriormente à aprovação da lei da reforma psiquiátrica, ele aponta para a contradição que nós estávamos sobre a política de saúde pública e a política de segurança pública. Ou seja, a criminalização das drogas e todo o contexto de criminalização, ela, em alguma medida, ela é paradoxal, ela é contraditória com a política de saúde. O que esse documento está trazendo é que sim, esse documento foi um dos primeiros documentos a sinalizar uma mudança de paradigma dentro do sistema de saúde pública no Brasil. Então o que esse documento está trazendo, eu tenho a cópia desse documento integral aqui no material que eu estou deixando para vocês, que é a velha estratégia de redução da oferta e redução da demanda. Então, se por um lado a política de segurança pública, ao reprimir e prender, trancafiar, confinar traficantes de drogas, que trabalham com a distribuição de drogas, você reduz assim a oferta. E por outro lado, vai se trabalhar com um tratamento de usuários, porque são doentes, reduzindo-se, portanto, a demanda. Quer dizer, é uma política de drogas que visa reduzir a oferta e a demanda. Por trás, nós temos aí não apenas a estigmatização do usuário de drogas, pura e simplesmente com comportamento criminoso, mas a estigmação do usuário de drogas com o comportamento do doente. Então, a doença é o uso de drogas. Como se qualquer usuário de drogas fosse doente. Boa parte dos médicos da psiquiatria tradicional e do meio jurídico tratam o usuário de drogas como doente. Se vocês forem ver os votos que já foram proferidos no julgamento do recurso extraordinário, que trata sobre a descriminalização do porte de drogas, no Supremo, o voto do relator, o ministro Edson Fachin, por exemplo, ele fala claramente isso. Ele fala assim, precisamos legalizar as drogas, ou descriminalizar o porte de drogas para consumo pessoal, porque o usuário de drogas não é um criminoso, ele é um doente. Ele não precisa de prisão, ele não precisa de polícia, ele precisa de tratamento. É um pouco aí que está o meu estudo. O meu estudo, no meu mestrado, vai dentro desse argumento. Veja, eu concordo e defendo a descriminalização e legalização de todas as drogas. Mas esse argumento de que o problema do uso de drogas é um problema de saúde pública e não de polícia, ele não é completo, ele não chega até o final. Ele chega até meio do caminho. Ele diz, vamos tirar tudo isso daqui da alça da justiça criminal. Vamos colocar na saúde pública. E o que nós temos na saúde pública é uma visão autoritária e estigmatizante tanto quanto a da justiça criminal. Que é você dizer que todo usuário de drogas é doente. Quer dizer que todo usuário de drogas é doente significa que eu sou doente e preciso de tratamento? Eu faço uso de cachaça e hoje eu vou tomar provavelmente uma cachaça. Vou tomar cerveja. Eu fumo cigarro, né? Pessoas que fazem uso de medicamentos antidepressivos, então precisam fazer tratamento, internação para deixar os seus remédios antidepressivos, né? Diga. A impressão que dá é que você dizer que o usuário é criminoso é negativo e você dizer que ele é doente é positivo. É positivo. É. Como na verdade é tão estigmatizante quanto. Né? Veja, isso não significa minimizar ou desprezar
situações de pessoas que fazem sim uso abusivo e que possuem um grave sofrimento mental em decorrência desse uso abusivo de algumas drogas. Não estamos negando isso. Mas até para que a gente de fato consiga oferecer um tratamento de saúde adequado para essas pessoas, a gente precisa conseguir distinguir as situações. Se para nós qualquer uso qualifica uma doença, então praticamente toda a sociedade precisa de tratamento. Porque é difícil haver uma pessoa que não faz uso de nenhuma droga. Eu acho difícil achar alguém que não toma café, não fuma cigarro, não toma cerveja, não toma nenhum tipo de álcool, não faça uso de nenhum tipo de droga ilícita e que não faça uso de nenhum medicamento psiquiátrico. Acho muito difícil. Pode haver, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Então, é aquela história que eu comecei falando. Qual é a distinção aqui entre saúde e doença? A gente vê que a gente está num terreno pantanoso, num terreno que é dúbio, e que para uma pessoa, olhando determinada situação, pode ser uma doença, claro. Para outra pessoa, observando a mesma pessoa, não vai ser uma doença. O divisor de águas, então, que justifica o problema de saúde que pode vir a levar a uma doença é o uso abusivo. Ou Sim. não necessariamente? Sim, mesmo o uso abusivo, ele é complicado. Eu já vi gente falando de uso problemático. Mas aí, uso problemático, você pode levar um outro tipo de estigmatização, que é chamar esse cara de problemático. Então, nenhuma dessas expressões, elas são seguras. Tem alguma adequada? Não consigo achar nenhuma adequada. Claro, pode ser que na literatura vai ter gente que vai falar, não, eu prefiro o uso abusivo por causa disso e disso. Vai ter outros que vão dizer, não, eu prefiro o uso problemático por causa disso e disso. Tem gente que não vai querer usar nenhuma delas, vai dizer que todas são problemáticas. Todas são complicadas, entendeu? Então, assim, quanto mais na minúcia se desce na pesquisa para estudar essas situações, mais críticas você vai ver de que você não consegue, especialmente na área da psiquiatria, porque você está lidando com uma doença que na verdade diz respeito ao comportamento social das pessoas. E quando você não está lidando com um mau funcionamento do organismo, você está lidando com um comportamento, você chega em fronteiras em que você não pode dizer claramente o que é ou o que não é. Tudo vai depender de uma análise do contexto, do histórico de vida, de uma série de outras circunstâncias. Eu uso abusivo, porque eu preciso comunicar. Então eu escolho uma expressão e digo, olha, ela é a melhor que tem? Não, porque pode ter gente, sei lá, eu tenho um amigo que vive no samba todo fim de semana. Todo fim de semana ele vai pro samba e ele é o primeiro a chegar, o último a sair, sai de lá às vezes arrastado e dorme na sarjeta. Esse cara faz uso abusivo de algo? Pra mim ele faz. Ele faz uso abusivo. Ele precisa de tratamento por causa disso? Eu acho que não. E ele também. Então, eu não considero ele doente. Mas ele faz uso abusivo. Para mim, comparado ao meu uso, ele faz um uso abusivo. É que o uso abusivo, eu coloquei assim, ele pode vir a ocasionar uma doença. Isso. Não necessariamente. E mesmo você falar, uso compulsivo. Eu faço uso compulsivo de tabaco. Eu preciso fumar. Eu acordo, eu vou tomar meu café. Eu não tomo café, eu não gosto de café, eu gosto de chá preto. Então eu tomo lá Mitsubishi, uma vitamina e vou tomar o meu chá preto. Na hora que eu ponho o chá preto na boca, eu quero acender um cigarro. E quem toma café é assim também. Né? Você vai precisar, e eu preciso, é compulsivo. Eu saio daqui, depois tento tempo sem fumar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser fumar um cigarro. É compulsivo? É compulsivo. Mas então eu sou doente porque eu faço uso compulsivo? Veja que a coisa ela vai ficando tão tênue e tão difícil de definição. Para efeitos da prova, se a gente tivesse aqui uma discussão de mestrado, isso seria um problema. Para efeitos da prova, se você usar uso abusivo ou uso problemático, tá ok. Então, vale a leitura desse documento, tá entre o material que eu deixei lá, que eu estou disponibilizando para vocês.
Falar rapidamente sobre a redução de danos. Redução de danos está prevista nas portarias do Ministério da Saúde, na portaria da RAPS, que eu citei para vocês, está lá previsto, eles não dizem muito o que é, mas eles dizem que o CAPS deve trabalhar de acordo com os princípios da redução de danos. E eu estou trazendo uma portaria para vocês, que não está prevista no edital, que é essa portaria 1028 de 2005. Não é uma portaria prevista no edital, é uma portaria que talvez já esteja revogada. Eu lembro que numa reunião com uma técnica do Ministério da Saúde, quando eu estava no núcleo, lá no ano de 2005, 2015, 2016, essa técnica me disse que achava que essa portaria estava revogada. Eu não achei nenhuma menção à revogação dessa portaria. Mas eu coloquei ela porque ela é a única portaria que vai um pouco detalhar o que significa as ações e as estratégias de redução de danos. Como não há nenhuma outra, ela pelo menos dá um parâmetro do que é. O que é a redução de danos? A redução de danos surge na Europa como uma postura pragmática de governos de dizerem, olha, a gente pode até não gostar das pessoas que usam drogas, ter uma reprovação moral a isso, mas isso está relacionado a problemas sérios de saúde pública e que a gente precisa ter uma postura pragmática. A postura pragmática é o seguinte, a gente não vai obrigar que essa pessoa fique abstinente, a gente não vai obrigar que essa pessoa pare de usar drogas. O nosso cuidado em saúde é com a pessoa usando drogas. E a gente vai trazer formas de orientação das pessoas para que elas façam uso que traga o menor prejuízo possível à sua saúde. Então, por exemplo, aqui no Adilei, onde eu trabalhei, a gente fazia redução de danos com a turma lá na Cracolândia, eles davam manteiga de cacau para a pessoa poder passar no lábio. Porque debaixo desse sol, utilizando o cachimbo para fumar o crack, que é um cachimbo de metal, o cachimbo muitas vezes provocava feridas na boca. E essas feridas na boca acabam sendo um lugar, um vetor para aquisição de doenças. Então, se você dá manteiga de cacau para que o sujeito não tenha rachaduras na boca, o cachimbo que esquenta com o uso do crack, você diminui a incidência de doenças. A redução de danos no Brasil começou com algumas políticas na cidade de Santos, que é uma cidade portuária, e é uma cidade onde havia uma incidência alta de uso de drogas injetáveis. Normalmente se usa heroína, tem gente até que usa cocaína injetável. No Brasil, hoje, o uso de drogas injetáveis é muito pequeno. É muito comum nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil é muito pequeno. Mas naquela época, nos anos 80, no Brasil, havia um uso considerável de drogas injetáveis. Então, naquela época, as atividades de redução de danos eram um oferecimento de seringas descartáveis para que as pessoas pudessem fazer o uso sem a transmissão de HIV. Então, as estratégias de redução de danos, elas partem da premissa de que a pessoa vai fazer o uso. E elas vão procurar medidas pragmáticas para diminuir os riscos e as lesões à saúde, os agravos à saúde. Então, é o oferecimento de seringas descartáveis. No Adilei, eles distribuíam manteiga de cacau, eles distribuíam também um canudinho para pessoas que fazem uso de cocaína. A redução de danos começou com essa distribuição do que eles chamam de insumos. Mas hoje a redução de danos é muito mais do que isso. Você tem diversos trabalhos, pesquisas já sendo feitas. No material que eu estou deixando para vocês, eu trago uma dissertação de doutorado da PUC, de um professor da psicologia da PUC, que fala sobre redução de danos e educação. Porque a redução de danos acabou virando uma espécie de princípio de atendimento à própria saúde mental e que se espraia até para outras áreas, como, por exemplo, assistência social. E, ao meu ver, quando eu estive no Adilei, inclusive para a área do acesso à justiça. O projeto que eu trabalhei no Adilei era de pensar a associação da redução de danos, então essa abordagem que os redutores de danos fazem no campo das pessoas, com uma espécie de facilitação também do acesso à justiça.
Então, envolveria também para o usuário de drogas, não apenas falar sobre as doenças, entregar manteiga de cacau ou canudo, mas também informar pessoas sobre a defensoria pública, se ele for abordado com violência, que ele deveria procurar os direitos dele, que a defensoria qual é o lugar de atendimento, onde como funciona, né? Então, a redução de danos hoje, ela já, digamos assim, extravasou para as outras áreas. Ela não é mais só essa política mais, digamos assim, pragmática. Tendências atuais, em 2 minutos, e depois falar mais 2 minutos do material. Tendências atuais. Já tem uns 15 dias que está circulando esse documento, que está aqui no material que eu estou deixando para vocês, uma nota técnica da Coordenação de Saúde Mental do Ministério da Saúde, em que eles explicam alterações recentes na política de drogas e saúde mental. Em 2017, já após golpe, o Ministério da Saúde editou uma série de portarias, alterando várias portarias do Ministério da Saúde. Algumas dessas alterações são pontuais, mas implicam grandes, do ponto de vista normativo é pontual, mas do ponto de vista da política é estrondoso. Essa nota técnica é um documento de mais ou menos 20 a 30 páginas, em que eles explicam essas alterações. Quais são as principais alterações? Então, a volta dos hospitais psiquiátricos. Agora, os hospitais psiquiátricos estão dentro da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial. O que a colega perguntou, volta de práticas de tratamento que eram muito contestadas, mas já existiam. Então, o eletrochoque, por exemplo, é uma prática de tratamento que não foi completamente erradicada com a reforma psiquiátrica. Você tinha algumas clínicas que utilizavam. Então, a volta de alguns desses tratamentos controversos, podemos dizer assim, a volta do hospital psiquiátrico, o desvirtuamento do papel da residência terapêutica. Vocês vão lembrar que eu falei que a residência terapêutica ela é um equipamento que voltado para o processo de desinche. Ou seja, tirar pessoas de hospitais psiquiátricos para que elas tenham uma residência. É uma espécie de república. Segundo a nova política, a residência terapêutica também servirá como local de abrigamento de pessoas em situação de rua. O que, na verdade, inverte completamente a situação. Porque aponta para um processo de reinstitucionalização. Lugar de abrigo de pessoas em situação de rua são os abrigos da assistência, não é um local de saúde. Mas como o abrigo da assistência tem dificuldades de lidar também com pessoas que estão em situação de rua, não possuem uma moradia e, ao mesmo tempo, possuem um transtorno mental, eles querem fazer isso. Na verdade, a ideia é tirar pessoas da rua. Né? Então, há um desvirtuamento das residências terapêuticas. Eles criaram também o CAPS 4, que parece uma coisa tipo, então é sucesso, então vamos, né, seguir na trilogia, né? Vamos trazer agora mais um capítulo da novela. E que, na verdade, desvirtua também o papel do CAPS. Porque esse CAPS 4 é para municípios de até 500 mil habitantes e deve ser localizado próximo das chamadas cracolândias. Então significa você botar um CAPS do lado das cenas de uso. O que, na verdade, é uma grande burrice. Por quê? Porque você colocar um CAPS do lado da cracolândia, você vai estar assumindo que se o tratamento der certo, aquele cara vai ficar muito pouco. Porque o cara que faz o tratamento, ele vai querer ficar do lado da cracolândia. Vamos supor que você é uma pessoa que faz uso da cracolândia. Daí você, não, quero me tratar. Aí tá fácil, você vai para o CAPS, que fica do lado da cracolândia. Daí você gosta do tratamento, você começa a ir lá. Daí na hora que você está começando a fazer um uso melhor, todo dia, para entrar no seu atendimento médico, você tem que passar ali na cracolândia. Então veja que parece ser uma ideia gênia, mas é uma ideia completamente estúpida. É como se o CAPS fosse o responsável, então, por
já que a gente tem problema de acesso, vamos colocar um CAPS dentro da Cracolândia, porque aí a gente vai tratar todo mundo da Cracolândia. E não é assim que a política funciona. Na verdade, são ideias gênias de pessoas que estão de fora, que nunca trabalharam, que não sabem como é a realidade e que acham que com a sua ideia gênia ela vai resolver um problema extremamente complexo como esse da Cracolândia, das cenas de uso. Né? Enfim, esses são um pouco das tendências atuais. Se tudo der certo dentro da perspectiva deles, tudo que eu falei vai por água abaixo. Então, tudo que eu falei pode estar em risco de ser alterado. Né? Eu queria mostrar para vocês, eu não sei onde você deixou. Está na área de trabalho. Na área de trabalho mesmo? Isso, é. Aqui eu acho que está separado. Né? Eu vou criar aqui para vocês saberem uma outra pasta. Depois vocês veem como. Então eu coloquei tudo dentro dessa pasta saúde mental e drogas. Vou mostrar rapidamente para vocês. Primeiro, na pasta legislação. Tem aqui alguns documentos que eu não citei, mas tem outros que eu citei. A Declaração de Caracas, que é um documento feito no âmbito da ONU, da Organização Mundial de Saúde, que fala sobre, que é, digamos assim, precursores da reforma psiquiátrica. Acho interessante conhecer esse documento. Se tiver tempo, puder dar uma lida, vale a pena. Então, a lei do SUS, a lei da reforma, esse documento que eu acabei de citar da nota técnica, é esse daqui, é um documento em PDF. Tem um parecer do Conselho Federal de Medicina sobre a questão da internação voluntária em comunidades terapêuticas. Só um adendo aqui, voltando, que eu acho que eu esqueci de falar. Não sei se todos sabem o que são comunidades terapêuticas. Muitas pessoas vão chamar isso de clínicas privadas. São unidades de atendimento, de internação para usuários de drogas, que fazem tratamento para usuários de drogas, especializadas em tratamento para usuários de drogas. O nome comunidades terapêuticas vem de uma outra coisa, vem de uma ideia da própria reforma psiquiátrica, que era o tratamento comunitário. Então, eles utilizaram um pouco a ideia e desvirtuaram completamente. Hoje, comunidade terapêutica é uma clínica privada. O que eles fazem? Atendimento. Eles fazem um atendimento por longos períodos. E eu cheguei a fazer algumas inspeções em comunidades terapêuticas e às vezes a gente se engana, porque você vai a um lugar sempre nas regiões metropolitanas da cidade. Então você vai ter comunidades terapêuticas em Iguaçu, em Cajamar, em Itaquá, enfim, Carapicuíba, né? Nas cidades da região, nas margens da região metropolitana, em regiões rurais de difícil acesso. Elas vinculadas às igrejas. Quase sempre vinculadas. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, para eu abreviar. Então, as comunidades terapêuticas, segundo o regulamento da Anvisa, não podem receber tratamento, internações involuntárias ou compulsórias. Comunidade terapêutica só pode fazer tratamento voluntário. Mas é prática comum que elas façam o tratamento involuntário. O Ministério Público Federal fez uma inspeção em 2017 e eles pegaram na fala de um usuário que eles falaram que a comunidade terapêutica virou uma espécie de disque pizza. Então o funcionário que tem familiar que tem um problema, né, de uma pessoa que faz uso de drogas, simplesmente liga e essas pessoas vão lá e sequestram essa pessoa e levam para a comunidade terapêutica FUS. Eles contratam diretamente o serviço. Isso é uma questão que eu acho que pode cair na prova também. Porque é uma questão candente, porque relaciona direitos humanos, direito à saúde, saúde mental e direito civil. Porque as pessoas fazem um contrato com a comunidade terapêutica. E é um contrato regido pelo direito do consumidor. O que eles dizem? Que o tratamento vai durar 9 meses no mínimo. E que qualquer saída antecipada enseja uma multa contratual.
Então, são problemas que estão chegando na defensoria. Pessoas que querem deixar o tratamento antes, e aí há uma cobrança de multa. Essa multa é abusiva. Né? Aqui, essa é a parte da legislação. Depois eu trago também, o mais legal, essa parte dos artigos, livros, relatórios e cartilhas. Primeiro, tem aqui o relatório de inspeção do Ministério Público Federal. Recomendo a leitura quem puder, tiver tempo. Tem um relatório do Conselho Federal de Psicologia, de uma inspeção que foi feita em 2014, 2013. Depois tem alguns artigos. Esse daqui é o meu orientador, é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e ele fala sobre a trajetória do usuário de drogas. Né? Ele fala, tentando quebrar um pouco aquela imagem do nóia, que ele diz, há uma construção social desse nóia. Né? Esse artigo que fala sobre redução de danos e educação popular, que eu usei muito para falar sobre educação popular em direitos, relacionando o acesso à justiça com a redução de danos. O Maurício Ribeiro, que é um advogado, enfim, professor, que fez seu mestrado sobre redução de danos, contando toda essa história da redução de danos em Santos. O Marcelo Sodelli, que é a tese de doutorado da PUC sobre redução de danos em educação. Esse manual do consultório de rua tem algumas cartilhas que falam sobre redução de danos. Então, esse manual do consultório de rua, mas especialmente essa cartilha de redução de danos da Viva Rio é muito boa, muito legal. Quem quiser entender como funciona, é voltada para trabalhadores da saúde, mas de linguagem fácil, que eu acho que é interessante também. Isso daqui que é um documento do Ministério da Saúde que fala sobre redução de danos e uso de álcool. Muita gente falou, mas tudo bem, você está falando de manteiga de cacau, quem usa crack, quem usa cocaína, mas e aí, quem é cachaceiro tem redução de danos? Tem as atividades de redução de danos também. E aí, os finés desse material, que são 2 livros. Primeiro, esse daqui, que é um e-book, Drogas e Cultura, tem diversos artigos de estudiosos da área de saúde, do direito e criminologia, da área de antropologia e sociologia, sobre o uso de álcool, de drogas, inclusive usos tradicionais da ayahuasca, etc. e tal. E o História Geral das Drogas, que é a grande bíblia dos pesquisadores da área de drogas, que é do Antônio Escotado, está aqui no e-book também, é um livro de mais de 1000 páginas, que fala sobre História Geral das Drogas. Tá bom? Então acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Dos filmes, tem o Holocausto, eu tem Netflix, acabei de mandar. O Holocausto Brasileiro, o Bicho de 7 Cabeças, que tem no YouTube. No YouTube tem mais um que se chama Cortina de Fumaça, que é um filme que vai falar um pouco sobre a história das drogas e sobre as lutas pela legalização e descriminalização. Recomendo também muito, é um filme de 2009, mas extremamente atual. Qual o nome? Cortina de Fumaça. É um documentário que tem 1h30 de duração, mais ou menos. Chique. Tô mandando lá no grupo as indicações, gente. Esses 3 tem no YouTube. Depois no Netflix tem o Prohibition, que é uma série documental que vai falar sobre a criminalização do álcool nos Estados Unidos no século XIX. Esse é para uma, digamos assim, uma coisa mais aprofundada, mais histórica e tal. O que mais? Acho que é isso. O que mais? Depois vocês fazem cópia aqui dos materiais. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma angústia? Quero ir embora, né? Não. Chega.